Olá, queridos amigos, queridos ouvintes que acompanham a gente todos os sábados aqui no programa Ferramentas da Consciência, um programa que nasceu porque nós, da Consciência 81, trabalhamos com ferramentas de autoconhecimento, de despertar, que são os orgonites. E eu sempre te convido aqui no começo do nosso programa a conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Pode ser lá pelo Instagram, que é o @consciência81, ou você pode também conhecer o nosso canal do YouTube, onde todos os vídeos dos programas que a gente conversa aqui com diversas pessoas ficam salvos. Você pode assistir a hora que você quiser, ou então no nosso site, que é o www.consciência81.com.br. E hoje o programa Ferramentas da Consciência está recebendo Cecília Alecrim. Ela é maga, terapeuta sexual e tântrica, com especialização em cinesiologia, me ajuda, Cecília, avançada, promovendo a desativação de processos psicossomáticos na estrutura da energia sexual, reestruturando o equilíbrio emocional, comportamental, energético e espiritual entre as polaridades masculinas e femininas, e para uma nova reintegração do ser, né, Cecília? Sim. Ela é pós-graduada em medicina tradicional chinesa e utiliza uma abordagem do renascimento, EFT. Depois ela vai explicar pra gente o que é isso. E ela também pratica meditações e as artes da respiração através da Kundalini. Muito obrigada, Cecília, por você estar aqui e compartilhar com a gente um pouquinho desse seu trabalho tão bonito. O José também está aqui com a gente. Currículo vasto, né? E eu quero começar com uma perguntinha aqui para você. Eu vi que você trabalha como terapeuta há mais de 20 anos, né? Sim. Dentro das terapias que você aborda, por que o teu interesse na energia sexual? O que você viu que isso pode agregar de positivo para a terapia? Por que você sentiu tantos bloqueios nessa área? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para você da história, né? De como tudo isso veio para você e por que esse foco na energia sexual. Certo. Bom dia a todos. É muito interessante quando as pessoas fazem essa pergunta para mim, porque eu acho que todo movimento da nossa energia sexual, ela começa nos primórdios da nossa infância. A falta de entendimento e a falta de compreensão desde a nossa infância. Então eu observava muito, porque eu observo demais como era o masculino e o feminino, como que eu via esse masculino e esse feminino na minha infância. Uhum. E aquilo sempre me chamou a atenção. E eu achava estranho ao mesmo tempo, mas tinha uma curiosidade de entender o porquê daquilo. E eu questionava muito. Sim. Eu brigava muito. Então, quando eu comecei a observar as mulheres que eu tive contato, que eram mulheres que tinham mais uma frequência masculina, quando eu vi aqueles homens com uma frequência muito mais masculinas, quando eu via pessoas se relacionando, e aquilo estava lindo, e de repente a coisa degringolava. E desde pequena eu fico vasculhando para entender Você percebia que não existia um equilíbrio. Não existia. Existia uma coisa muito, muito acentuada. E eu percebia também que essas mulheres, esses homens, tinham um padrão na energia sexual deles. E aí, mais ou menos, com 8, 9 anos de idade, eu já tinha curiosidade para entender o que era aquela energia sexual da mãe, a energia sexual do pai. Por que aquilo era tão desarmônico? Uhum. E por que eu, no meu desenvolvimento, eu teria que aceitar aquele padrão? Sim. Aí foi a busca, onde no decorrer da minha vida, eu fui sendo direcionada para entender a sexualidade. Mas eu nunca consegui entender a sexualidade conforme nós humanos normais, meros mortais... Como foi estabelecido, Foi né? estabelecido. Mas eu também não entendia e não aceitava a forma que estava sendo colocada o empoderamento do feminino e o empoderamento do masculino. Certo. Isso ficou
totalmente vazio. E aí eu fui construindo uma história, construindo um processo de resgate justamente dessas energias, dessas polaridades. E reconectar essas polaridades masculinas e femininas com os nossos eus. E esses eus são as nossas histórias extraterrestres, são as nossas histórias multidimensionais, são os nossos eus masculinos, nossos eus femininos, que a gente tem que organizar, que a gente tem que manter em equilíbrio. Só que hoje, nessa sociedade que nós vivemos, pendemos muito para uma polaridade ou para outra. A gente não está em encontro com essas polaridades. A gente também liga fraqueza e força às polaridades, né? Hoje a gente vê uma grande tentativa de inversão da força da mulher, mas existe até uma superposição, tá acontecendo uma superposição, né? Uma superposição sobre o masculino para poder a mulher ser forte. Mas a gente não precisa ligar fraqueza e força com polaridade nem feminina nem masculina, né? Eu gosto muito de detalhar isso que você está falando assim. Nós estamos numa estrutura de um planeta. Esse planeta, energeticamente, ele é totalmente feminino. Gaia é uma estrutura feminina. Sim. E a gente observa que Gaia está num desequilíbrio danado. E quem gera algo nesse planeta é a energia feminina. Então, por que isso está tão desarmônico? Uhum. Então, quando eu pego o planeta Gaia com essa frequência feminina, lógico que eu tenho que organizar essa frequência feminina tanto na estrutura da mulher quanto na estrutura do homem. E a gente não aprendeu. Parece que a estrutura feminina tem que ser da mulher. Sim. E a estrutura masculina tem que ser do homem. Aí eu falo que é onde nós convergemos para os dramas que nós vivemos hoje. E viver no drama não resolve, não evolui ninguém. É, onde a gente vê em cada período da história existe uma preponderância, né? E é muito interessante que eu pego Gaia como o equilíbrio da sexualidade. Se eu não equilibro essa sexualidade, eu não tenho caminho. E você não tem a sua força criadora, né? Sim. Porque você diz também que a sexualidade é a força criadora. Sim. E quando a gente pega essa energia sexual, equilibrando essas polaridades em cada um de nós, tanto masculino quanto feminino, a gente é forte para ser um co-criador. A gente é forte para construir uma nova Gaia. Uhum. A gente é forte para construir uma nova estrutura familiar. A gente é forte para se fortalecer como casal. É isso que eu ia perguntar, porque assim, se cada um de nós aqui, casais, né, tivermos mais ou menos equilibrado uns 50%, 50%, não tem como, né? Mas quanto mais equilibrado o casal, maior o campo que eles formam para tudo na sua vida, pra né? se E para quem está em volta. Exatamente. Então, eu sempre brinco. Vamos brincar de conhecer a nossa energia sexual. Porque é um universo, é uma mecânica energética que a gente não está acostumado. A gente não vê. Geralmente a gente vai falar de sexualidade, a gente quer falar só dos traumas que a energia sexual tem que limpar. A energia sexual não tem que limpar trauma. Ela tem que trazer o que é de puro dela. E eu que tenho que abrir essa possibilidade disso fluir no meu corpo. Primeira coisa, então, é tentar olhar para a sexualidade de uma forma diferente, né? Sim. A gente sempre fala aqui que quando você vai fazer uma coisa nova, você tem que limpar um pouco para enxergar, né? Sim. Senão a gente parte dos nossos pressupostos e não consegue enxergar exatamente o que está sendo colocado. Eu sempre falo assim, a nossa energia sexual, os nossos órgãos sexuais, eles são estradas. E toda estrada tem hora que vai ter que fazer um reparo aqui, vai ter que fazer uma reorganização aqui para a energia fluir. E isso é inerente de nós humanos. Todos nós temos esses bloqueios no caminho dessa energia sexual. Mas o bloqueio é simplesmente, eu falo, tesão para você ultrapassá-lo.
E você diria que talvez esse bloqueio esteja exatamente nesse local por algum motivo específico? Porque se você bloqueia a sua força criadora e você se mantém bloqueado, Você não cumpre a missão, você não né? é mais co-criador, né? Você não cumpre missão Então, nenhuma. talvez esse bloqueio através da energia sexual, que é um tabu ainda hoje em dia, né? Falar de sexualidade, falar de energia sexual, sem cair na questão do vulgar, né? Tem gente ainda que faz Da muita distorção, né? associação. Distorção. Então, talvez esse bloqueio tenha sido colocado aí exatamente por um motivo muito importante, né? Exatamente porque ele é a força mais poderosa que nós temos. Então, se eu bloqueio, se vem bloqueado essa estrutura em todos nós, é a magia que a gente vai reencontrar na nossa vida. É o caminho que vai falar assim, nossa, eu procurei tanta coisa e estava aqui. Só uma pedrinha. E eu me agarrei a essa pedrinha há quanto tempo? É bem interessante. Quando eu estou fazendo o meu trabalho de limpeza da energia sexual, eu sempre começo a limpar a energia sexual dos meus clientes no momento que esse pai e essa mãe estão tendo relação sexual. Eu pego todo o processo emocional e as vias sexuais de atropelo, de buracos que tem na energia desse pai e dessa mãe, para começar a ter o entendimento aonde que esse filho não está cocriando. Aonde que esse filho não consegue fazer o autodesenvolvimento. E a partir do momento que esse pai e essa mãe gera esse filho com os estados emocionais e comportamentais deles, geralmente nos 9 meses da gestação, eu estou co-criando aquilo. Então os pais estão co-criando aquilo que eles estão dando conta. Aquela informação, então, ela é intensificada. A memória celular está feita já. Está feita. E, geralmente, no momento que todos nós nascemos, nós, como alma, não conseguimos entender como que a gente vai acoplar num corpo assim. A gente tem dificuldade desse entendimento, desse acoplamento. Como vai acoplar no avatar, né? Como que eu vou, tipo assim, como que eu estou andando aqui de nave e, de repente, eu tenho que entrar no Fusca? Sim. Cadê a tecnologia que eu tenho para colocar essa Dá tecnologia? até para fazer aqui um parênteses para você imaginar aí o seu adolescente em casa, que tá com aquele telefone top, que a gente não vai fazer propaganda aqui. Uai. E ele pega um Android, porque o dele tá na manutenção, e te xinga horrores. Ele fala, pelo amor de Deus, mãe, vamos lá buscar esse celular, eu não aguento mais, não funciona. Eu aperto, a tela não vai. É mais ou menos isso, né? Então a gente tá com um produto top lá de comunicação e a gente vem aqui trabalhar num celular do século retrasado. Um Nokia. Exatamente. É mais ou menos então, isso. Quando isso acontece, o que acontece? No momento do teu nascimento, você tem uma estrutura top. Mas a tua estrutura, essa mecânica aqui da Terra, do humano, não está preparada. Então, geralmente, no momento do nascimento é onde a gente tem aquela via que está toda quebrada. Naquele momento do nascimento é onde a maioria de nós pegamos a nossa energia sexual que a gente traz de lá e tenta encaixá-la no momento do nascimento. E muitas vezes a gente já nasce com o nosso chakra básico com deficiência da energia sexual para ajudar, porque a gente teve que ajudar os nossos pais no nosso nascimento. E aí começa um conflito exatamente aqui, desse masculino e desse feminino. Ué, mas quem tem que parir não é a mãe? Mas então por que eu tenho que dar parte da minha energia sexual para ela dar conta de me parir? O primeiro conflito da nossa energia sexual e da nossa jornada na Terra é o momento do nosso nascimento. E como é que a gente trata isso, né? Você falou que é exatamente ali no momento da concepção que começam aí essas formações, né? Essas vias. Sim, que a gente começa a ver os buracos aí, né? Tem várias formas. A forma que a minha egrégora espiritual passou para mim é através da cinesiologia. Eu vou entrar no sistema da pessoa e vou tentar entender o corpo dela. Eu não quero entender o que ela está trazendo de conteúdo para mim. Você vai ler o corpo, fazer um escaneamento do corpo. O corpo ele vai te dizer. Fala assim, Cecília, em tal época da gestação desse menino,
o pai dele, mas a mãe dele estava passando por um conflito e ele puxou essa sobrecarga e hoje essa sobrecarga ficou lá na energia sexual dele. Então vamos lá, então vamos pegar essa mãe, vamos pegar esse pai, vamos pegar o momento que aconteceu isso e começar a desativar, para eu desativar essa sobrecarga já em cima da energia sexual, no caso do filho. Então, quando... me fugiu aqui. Então, quando eu tenho que desativar essas memórias, eu utilizo frequências quânticas e as frequências Vril, que foi passada para mim através de canalização. Interessante como tudo está muito ligado na ancestralidade mesmo, né? Sim. Quando a gente escolhe acoplar aqui, como a gente está falando, né, nesse corpo físico, existe uma escolha consciente já para passar por esses processos? Existe uma escolha na hora Esses pais teus, né? Eles são obrigatoriamente da tua egrégora ou não? Não. Geralmente, quando nós escolhemos esses pais para a gente fazer essa experiência, principalmente, que eu falo assim, a experiência mágica do humano, é a manipulação da energia sexual. A gente escolhe uma experiência sexual. A gente escolhe vivenciar a cocriação. É um desafio, então, né? Exatamente. A gente se autodesafia. Então, por exemplo, quando eu estou lá no plano espiritual programando para eu reencarnar, por que eu escolho essa família? Sim. Sintonia. Então vamos imaginar que todos nós somos cientistas, estamos atrás de experiências. Estamos fazendo experiências. Então, cara, eu vou escolher ali aquele senhor e aquela senhora, porque ali tem um conteúdo que eu ainda não domino. Porque o que eu domino, eu já domino. Então, eu vou entrar nessa experiência... Eu quero o novo, né? Eu quero para entender como novo. Que é isso. Como que é ter energia sexual travada, sendo que todos nós somos deuses criadores? Como que eu não posso criar? Como que eu não posso ter prosperidade? Sendo que eu tenho a energia da prosperidade. Sim. Então, a partir desse momento, eu escolho a experiência. E 90% de nós não temos nada a ver com a nossa família de origem. Com a nossa família de origem. Mas nós somos os cientistas siderais que vêm fazer a experiência e fazer a correção na memória celular para mostrar também outra possibilidade para essa experiência humana. A gente não vem à toa. Sim. A gente não vem só como vítima. Não, a gente vem para ir melhorando, A gente né? vem melhorando essa capacidade. Por isso que quando a gente vai melhorando, a gente vai adentrando no conhecimento da sexualidade. Porque ela vai ser o combustível e o start para você mudar tudo na tua vida. É o se autoconhecer mesmo, né? E muitas vezes, quando nós estamos fazendo isso, tudo está sendo melhorado na nossa ancestralidade. Muitas vezes, quando eu estou em trabalhos com os meus clientes, tem hora que dentro do meu consultório, é tanta gente que eu falo assim, cadê o paciente? Quem que é o paciente inicial aqui? Porque muitas vezes esses ancestrais, eles vêm para receber esse conhecimento que eles não tiveram. Para resolver essas questões, A gente nunca está fazendo o trabalho só por nós, né? Nunca. É sempre por várias pessoas. Eu diria até que por todos, né? Sim. Porque toda vez que você se melhora, você está melhorando por todos, né? Exatamente. Agora, deixa eu te perguntar. Você disse aqui pra gente que, claro, todo mundo tem um processo de bloqueio nesse chakra. Nesse chakra não, desculpa, que eu tô ligando ao chakra sexual, né? Na questão da sexualidade. Que sintomas, assim, muito claros que eu ouvindo agora, assim, se você puder dar um ou dois, eu sei que devem ter diversos. As pistas, né? Quais são as pistas? Eu tô lá ouvindo, esse assunto tá batendo em mim como verdade e eu tô aqui só esperando um start. Um start. O que eu sinto quando eu preciso ou tá na hora de eu mexer nessa energia? Primeira coisa, materialidade. Todas as vezes que estamos com problemas na nossa materialidade, nós estamos com problema na nossa sexualidade. Primeira coisa que bate, eu estou perdendo dinheiro, eu não estou conseguindo um trabalho, eu não estou conseguindo me desenvolver, parece que minha vida está estagnada. Outra coisa é quando os meus relacionamentos, principalmente o relacionamento afetivo, não flui. Eu estou amando hoje, estou odiando amanhã.
Troco de parceiro toda hora Polaridade também. Parceiro novamente, todo- né? Polaridade. Porque sempre eu vou estar na busca da polaridade para me preencher, mas aquela polaridade também muitas vezes está com os processos dele. E nas somatizações, né? As mulheres começam a ter somatizações mais no onde o sagrado feminino atuaria. E o homem no sagrado masculino também. Sim. Então o homem com problema de próstata, não é só a disfunção sexual, é próstata, bexiga, a mulher mioma, endometriose, é por aí mais ou menos, quando pega o físico. Geralmente no físico o homem vai trabalhar desesperadamente e não quer saber de mais nada. É aquela pessoa que vive por um Fecha. trabalho. Então ele pega parte daquela energia sexual dele e não vê mais o mundo. Aí a mulher não consegue entrar em contato com a energia desse masculino, porque a energia sexual, quando ela está fluida, ela molda o nosso campo eletromagnético. Quando ela molda o nosso campo eletromagnético, a gente vive por lei de atração. Então, O que a gente emana, a gente atrai. Você tem um acúmulo de ectoplasma também, para quem enxerga isso e consegue medir, um ectoplasma de má qualidade estagnado. exatamente. E olhe que o ectoplasma da energia sexual é o mais puro e o mais forte que tem no planeta nosso. Tá? Só que a pessoa não consegue administrar esse ectoplasma, ele não sabe lidar com esse ectoplasma. E por não saber lidar, eu não quero aprender o novo. Sim. Eu tenho medo de... Nossa, mas e se Eu eu, preciso e se estar eu, dentro do e se eu conforto, entrar né? nisso daí, e o E que vai acontecer? enlouquecer. Eu vou ter que separar? Eu vou ter que mudar de trabalho? Como que vai ser? Quem eu vou virar, né? Quem que eu vou É virar? porque se eu aprendo que eu tenho uma força de cocriação muito grande, né? E eu posso cocriar o que eu quero, aonde eu vou colocar também todas as minhas frustrações se eu começar a gerar todos os meus desejos, né? Sim, mas tem uma coisa bem interessante aí, que quando a gente começa a trabalhar com a nossa energia sexual, veja bem, o universo é lindo. Parte dessa ancestralidade que trazia essa sobrecarga, elas também estão sendo cuidadas. Sim. Elas também querem cocriar, gente. E elas vão cocriar através de quem? De Com nós. certeza. Aí é onde a gente brinca, né? Aí nós temos as nossas missões. Sim. A missão não é nossa. A missão é do todo. É o A gente está como canal, ferramenta é um melhoramento mesmo, né? de um DNA. Um melhoramento de um DNA. Quantos séculos que a gente está tentando fazer isso? Sim, é verdade. E eu percebo muito que muitas das nossas questões realmente está ligada na ancestralidade. E eu queria fazer só um parênteses aqui, deixar uma dica para você, né? Um dos órgãos que mais guarda o nosso passado, que mais reflete o nosso passado é o intestino, tá? Então, para você também limpar o corpo físico, você precisa limpar o intestino. Então, eu quero deixar uma dica aqui de um espaço super legal que inaugurou agora em setembro, que é o Espaço Alcalino. Ele fica próximo ao metrô Belém. E você vai encontrar um tratamento, além de clínico, com uma abordagem metafísica super legal, tá? Então, se você tem problemas de digestão, se você tem problemas no intestino, esteatose hepática, é bem a área de limpeza de passado, aí, então fica a dica aqui para você conhecer, @Spaco Alcalino, ou então você pode entrar em contato pelo WhatsApp, que é o 11 99744 9200. Desculpa, Cecília, te cortei, mas é que me veio muito assim de falar. Sim. E o passado é muito importante, né? Tanto que você está falando que essa questão do sagrado tá no DNA mesmo, Exatamente, no DNA. E agora no mês 11, 12, 13 de novembro, nós vamos realizar lá no nosso espaço uma vivência só para mulheres, para fazer essa reconexão. Olha que legal. E todo um trabalho com essa ancestralidade. Passa o contato do espaço de vocês, por favor. É 85-99645-6414. Aí quem E quiser entrar em contato. Espaço Alecrim Natura, o Instagram. Olha, eu gostaria muito de te agradecer. Espero Obrigado que você volte em outros pela momentos, presença. né? Voltaremos. Vamos marcar com certeza. A Cecília tem muito conhecimento. A gente sempre fala que é uma pincelada, porque realmente é um assunto maravilhoso para a gente tratar e tá em alta, né, Cecília? Muito obrigada. Sim, obrigada a Obrigado. vocês. Fiquem em paz. Todos Amém. nós. Todos nós. Muito obrigada. A gente se vê sábado que vem. Obrigada, pessoal.